Bom dia, pessoal, aqui quem vos fala é o João Silva. Trago um vídeo importante para compartilhar com vocês, que eu achei interessante. Hoje vamos falar um pouquinho da preposição de dentro de uma estrutura oracional no grego, numa porção bíblica, Hebreus capítulo 1 ali, vamos analisar a preposição, pessoal do canal. Sejam todos bem-vindos. A preposição de, ela ocorre 669 vezes no Novo Testamento, nas escrituras gregas cristãs, segundo a concordância exaustiva de Strongs. E ela significa através, por meio, né? Ela denomina dessa forma. A principal característica relacionada a essa preposição é através, por meio. E vamos tratar um pouquinho disso hoje, né? No texto de Hebreus, capítulo 1, ali, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 10, muitas pessoas falam que Jesus é o Criador, né? Porque ali se aplica a Jesus o Salmo 102. Né? Se analisarmos o Salmo 102, muitos usam como referência relacionado com Hebreus capítulo 1, versículo 2, para dizer que Jesus é co-criador ou criador. Será que é isso mesmo que o livro de Hebreus quer dizer? Não podemos entender Hebreus capítulo 1, versículo 10, sem levar em conta a luz de Hebreus capítulo 1, versículo 2. Né? Ali mostra que por meio de tudo, Jeová, ali mostra que por meio de Jesus, né? Ali mostra que por meio de Jesus, Jeová fez o céu, fez a terra, fez tudo. Se Jesus é o agente intermediário, como que ele pode ser o agente último, ou seja, o responsável por criar tudo, se ele é o herdeiro de Jeová? Para entendermos melhor, vamos analisar o quadro que vai nos ajudar nesse sentido. Um quadro muito importante que vai falar da preposição de. Né? Ali no quadro nós temos a preposição de, né? O que significa, segundo a concordância de Strongs, 1223, né? Número 1223, se trata de uma preposição primária denotando o canal de um ato, ou através. Né? Então a preposição aqui, de Hebreus capítulo 1, versículo 2, fala que através de quem? De Jesus. Através de Jesus, né? Ele fez epoiesen, ou seja, temos aqui o verbo auristo, indicativo ativo, na terceira pessoa do singular. Né? Epoiesen significa eu fabrico, né? Eu construo, eu faço. Ou seja, por meio de Jesus, Jeová fez tudo que existe. Né? Tudo que existe no céu, na terra. Né? Vimos aqui, por exemplo, podemos observar também que ele fez o universo, tudo que existe. Aionas, né? O substantivo aionas está no caso acusativo masculino singular. Então o caso acusativo é objeto direto da oração, é o sujeito. Né? Então podemos ver o artigo, né? Tus, né? O artigo tus, ele concordando com o substantivo, né? Aionas, em caso, número e gênero. Né? Mostrando pra gente aí, de acordo com a preposição de, que através de Jesus, Jeová fez tudo. Né? O ponto que vamos tocar aqui é a preposição de, ou seja, por intermédio de Jesus tudo foi feito. Né? Portanto, Jesus, ele é o agente que pratica a ação, o agente intermediário. Mas se ele pratica a ação de trazer as coisas à existência, ele é criador? Não, porque o agente último dentro do grego é o Pai. Então, por meio dele, tudo Jeová traz à existência. Ou seja, o agente último usando o agente intermediário para criar tudo, né? Aionas, para criar tudo que vemos em nossa volta. Portanto, amigos e queridos irmãos, aqui nos mostra que realmente Jeová, ele usou seu filho para criar tudo que existe. Ele é o canal de um ato.
Ele não é o agente responsável, né? O agente último, a fonte de tudo, né? É como o pedreiro, ele constrói a casa, né? O pedreiro vai construir a casa, porém quem leva o crédito? O dono da casa. Quem que é o dono da casa? Jeová, né? O próprio Jesus, ele dá honra ao Pai como Criador, né? O único que é pantocrator, é só Jeová. Esse termo é usado só para Jeová, como Todo-Poderoso, né? Pantocrator. E João capítulo 1, versículo 1 também, nós lembramos que ali tem a proposição de quando fala assim, Ienarre em rologos, kai rologos, em prostonteon, kai feos em rologos, pantadi autu egenoto. Quando o versículo 3 fala pantadi, ou seja, por meio dele, tudo, ou seja, panta, todas as coisas, veio à existência. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, né? Nós temos um substantivo, anartro, pré-verbal, que não veio acompanhado de artigo, né? O substantivo ali, teós, para Jesus é no sentido de ser poderoso, não todo poderoso, né? Quem é todo poderoso é o Tonteon, o todo poderoso é o Pantocrator, o Tonteon, Jeová, que está no caso acusativo, né? Que mostra que ele tem um relacionamento com o Hologos, né? É Cristo. Então ele é o agente que pratica a ação, ele é o sujeito da oração, que tem uma amizade com o Tonteon, que é o pai dele, né? E através de Jesus, ali em João capítulo 1, versículo 3, pantadi, ou seja, todas as coisas em existência através dele. Então não podemos entender Hebreus capítulo 1, versículo 10, sem a luz de João capítulo 1, versículo 3, e sem a luz de Hebreus capítulo 1, versículo 2, que vimos aí a preposição de, através. Essa preposição, lembramos, ocorre 669 vezes na NT, né, no Novo Testamento, por meio. Né? Essa preposição em Romanos capítulo 11, versículo 36, é usado para o Pai também, mas diferente de Jesus, é usado para o Pai no sentido de o Pai ser o quê? No sentido do Pai ser a fonte de tudo, né? O Pai é a fonte de tudo, nesse sentido que a preposição de, ela é usado para o Pai, mas para Jesus é porque através dele, por meio dele, Jeová trouxe tudo à existência. Portanto, essa análise dentro da gramática, dentro do grego, da estrutura oracional de Hebreus capítulo 1, que conclusão nós chegamos fazendo essa análise? Que o Criador de todas as coisas não é Jesus. Ele é o meio que Jeová usa para criar. E Jesus, né, ajuda o Pai, ele é ajudante do Pai. Né? Por meio dele, Jeová cria tudo. Porém, o Criador é só Jeová. Aí nos lembramos de Apocalipse capítulo 4, versículo 11, que diz: digno é Jeová de receber a glória, a honra, o poder, exousia no grego, tudo. Por quê? Porque criou tudo, né, que existe, tudo veio à existência por meio dele, né? Porque ele é o Criador, de acordo com Apocalipse 4:11. Então era esse conteúdo que eu gostaria, né, de tratar com os nossos inscritos, né, no canal. E por favor compartilhe, né? Dê sugestões de novos temas e encerramos por aqui. Obrigado por tudo, um bom dia para todos.